11. Sensacional. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Amém. Cura de 10 leprosos. É uma passagem que a gente conhece bastante, mas é essa que o Senhor falou comigo nessa noite. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve a quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Escutando, né, cada um falando aqui, Fabiana falando das bênçãos, né, que o Senhor tem feito na vida dela. E é um motivo de gratidão, né? Ela está falando sobre isso, a Vivi, né? A bênção que o Senhor deu. E aí o Senhor vai falando, né, ao nosso coração, né? Quantas coisas Ele já tem feito nas nossas vidas. E através dessa palavra aqui, dos 10 leprosos, né? Essa passagem aqui fala sobre que tinham 10 leprosos ali, né? Que estavam aqui pedindo, né, para que Jesus curasse eles, pedindo para que tivesse a misericórdia. Só que quando Jesus curou, né, falou para eles irem embora, e no meio do caminho eles foram curados. Só que depois que eles foram curados, só um que voltou, né, agradecendo a Deus, glorificando ao Senhor. E ali o Senhor falou com ele, né, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Porque ele foi curado e ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E ele teve fé, né? Ele teve fé, recebeu a cura e voltou para agradecer. Então ali ele realmente entendeu, né, o sentido de tudo que Jesus tinha feito por ele. E muitas vezes é o que não acontece com a gente. Muitas vezes o Senhor nos dá aquilo que a gente busca, né, aquilo que a gente necessita ali. Pode ser uma bênção, uma cura. E depois que o Senhor nos dá tudo, a gente começa a ser ingrato e começa a não querer fazer as coisas que o Senhor fala pra gente fazer, não obedecer a palavra, questionar as coisas que o Senhor tem falado com a gente, esquecendo das bênçãos que o Senhor tem feito, né? Eu estava conversando com meu filho, com o Igor, estava falando pra ele, né, em relação a isso, sobre gratidão, né? Porque muitas vezes Deus abençoa, ele mesmo estava falando esses dias das bênçãos de Deus na vida dele, e fica olhando só para a situação. Essa situação que eu tenho aqui, mãe, não vai dar? Não vai dar sim, filho. Vai dar sim, porque o Senhor, ele cuida, né? Ele cuida dos mínimos detalhes. A gente pode não ter a condição, que eu estava falando, né? Que o que ela tinha que pagar era muito... Não tinha como, né? E o Senhor vai lá e paga a conta, né? É assim que Deus faz, né? Ele vai lá, ele pagou, né? Ele pagou o maior preço, que foi na cruz do Calvário, né? Todos os nossos pecados, né? Ele nos justificou. Ele nos deu a vida, né? A oportunidade de nós estarmos aqui. Eu sei que muitos desprezam, não querem, né, buscar ao Senhor, mas ainda, enquanto a vida é esperança, né, de muitos virem para a presença do Senhor. Verdade, porque o Senhor, ele é tão misericordioso que ele nos dá até tempo, né? Ele poderia não dar, porque ele fez, né, tudo por nós, mas ele ainda nos dá a chance, né, de sermos gratos a ele, né, ter um coração grato. E é isso que nessa passagem aqui fala, né, que o Senhor, ele ali perguntou, ele sabia, mas ele perguntou e falou assim: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E é isso que o Senhor nos pergunta, né, nessa noite, né?
quanto Deus fez para tantos, né? E ainda continua fazendo. E onde estão, né? Aqueles que um dia, né, foram libertos, um dia que tiveram encontro com o Senhor e hoje não estão aqui, né? Mas o Senhor, Ele é, como eu falei, né, misericordioso. Ele nos dá a chance, né, de sermos gratos a Ele, a tudo que nós temos, a tudo que Ele fez. Porque Ele não precisava fazer nada pra gente, né? Porque Ele já fez, né? O maior preço Ele já pagou, mas mesmo assim Ele insiste em nos agradar nos mínimos detalhes, nas coisas bobas que pra gente que a gente pede pro Senhor, o Senhor vai lá e nos abençoa com aquilo que a gente pede, às vezes coisas simples, né? O Senhor, Ele nos abençoa nas mínimas coisas assim. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Ingratidão, né? Que eu falo, né? Que a memória do ingrato é curta. Ele esquece rapidinho, né? O grato não, mas o ingrato faz hoje, amanhã, ele já não lembra mais o que fez. E o Senhor mesmo assim nos perdoa, né? Então assim, que a gente possa ter um coração agradecido mesmo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, por tudo que a gente passou, porque todo o processo que a gente passou, mesmo que foi triste, machucou, doeu, feriu, mas mesmo assim eu sou grata a Deus porque Ele tem moldado, né? E todo o processo é para o nosso amadurecimento espiritual, para que a gente também possa lá na frente agir da mesma forma, né? Com a mesma compaixão e com o mesmo amor com as outras pessoas, assim como foi falado na escola dominical. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.